Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. A NTT suspende tabela de fretes dos caminhoneiros publicada na semana passada e categoria vai ter reunião em Brasília amanhã. Para reduzir custo com combustível, o governo quer programa para trocar diesel por gás nos caminhões. Anvisa vota hoje o novo marco regulatório para a classificação de agroquímicos no Brasil. E com navios parados em Paranaguá à espera de combustível, exportações para o Irã, maior comprador de milho brasileiro, podem ser afetadas. O governo de Goiás anuncia fim de incentivos fiscais para indústrias que importam leite de outros estados e países. Tudo isso e mais, agora o Mercado e Companhia já está no ar. A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres suspendeu a tabela de preços mínimos de fretes rodoviários até que seja resolvido o impasse com caminhoneiros que questionaram a última tabela publicada na semana passada. Com a decisão da ANTT, a tabela anterior, referente ao ano passado, volta a valer. Uma nova reunião com os caminhoneiros está prevista para amanhã. Hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro vai lançar oficialmente um novo plano destinado ao mercado de gás para diminuir o consumo de diesel no país e estimular a conversão de caminhões para gás natural, uma forma de tentar reduzir o custo com o frete. Em nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil reiterou o posicionamento contrário ao tabelamento obrigatório do frete e ressaltou que os últimos acontecimentos reforçam a necessidade de uma decisão urgente do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Vale lembrar que o STF deve julgar a constitucionalidade da tabela no dia 4 de setembro. Vamos conversar agora com o analista, comentarista do Canal Rural, Miguel Daúde. Daúde, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Obrigado e boa tarde a todos. Duas situações. Primeiro, a suspensão confirmada pela NTT. O Mercado e Companhia já havia anunciado ontem e antecipado que o ministro havia feito esse pedido, uma grande chance de ser atendido. O que isso significa na prática quando a gente fala de fretes rodoviários no país? Bom, significa uma palavra que eu diria lamentável. Por que lamentável? Porque o governo não consegue se entender com os caminhoneiros, né? Os caminhoneiros hoje, essa tabela que foi feita pela Exalc, ela mostra que os preços de custo e os caminhoneiros querem na tabela 30% a 35% a mais. Aí eu pergunto a você, Kelly, o produtor rural está ganhando 35% do valor do seu patrimônio na produção? Não. A indústria está ganhando? Não. O governo está com medo, né? O receio do governo é exatamente ter uma nova paralisação. Agora, a situação dos caminhoneiros, a oferta de frete hoje no Brasil, ela está muito além da demanda, que não vai melhorar nos próximos 5 anos. Então, nós vamos ficar até esse tempo todo discutindo uma tabela. A indústria, na área rural também, estão comprando caminhões, estão cada vez menos dependentes do frete, e desse tipo de frete, então, portanto, nós estamos caminhando. Agora, na minha opinião, eu acho que esse assunto tem que ser resolvido. Não pode continuar desse jeito. Caminhoneiros faz uma ameaça, então vamos dar o que eles querem. Espera aí, o arroz está quebrado, né? Sistema de arroz, o leite, a situação do leite, muitos outros setores da agropecuária estão em situação difícil porque não tem lucro. Vocês já imaginaram se todos quiserem parar porque não tem lucro? Então eu acho que nós temos que rever essa situação. O governo tem que assumir uma posição, né? Tem que assumir uma posição. Eu não estou aqui criticando os caminhoneiros, não estou. Eu acho que eles têm o direito de ganhar. E também o que nós não podemos, o Brasil está fora do lugar, viu, ministro Paulo Guedes? O Brasil está fora do lugar, não é só a tabela do frete, está tudo fora do lugar. Pois não. Agora, Daúde, hoje à tarde o governo pretende fazer o anúncio de um programa que vai tentar incentivar uma troca do diesel para gás nos caminhões. Essa é uma alternativa defendida pelo governo para tentar diminuir o custo com combustível e, de uma certa forma, baratear o frete no Brasil, gerando uma situação mais confortável para caminhoneiros. É isso que se pretende. A ideia é boa, este é o caminho?
Posso ir? Eu sugeriria que colocasse caldeira nos caminhões, sabe? Coloca lenha, movido caminhão a caldeira. Vou explicar por que a minha brincadeira, né? Eu acho que o programa de gás do governo é fantástico. Ele está querendo baratear o custo do gás para a indústria, ele vai setorizar, ele vai fazer uma ação que é para usar mais o gás para diminuir o custo da energia e, consequentemente, diminuindo mais o custo da produção. Agora, quando você fala em colocar caminhão a gás, Kelly, aí a gente tem que dar risada. Porque nós não conseguimos nem fazer as paradas de descanso nas estradas que vem sendo prometidas há anos. Nós não conseguimos adequar as nossas estradas a reivindicações legítimas dos caminhoneiros. Agora nós estamos falando em gás. Será que vocês sabem que para botar gás num posto de gasolina precisa ter perto, precisa ter estrutura. O caminhão também, dependendo da idade do caminhão, você não tem como fazer isso. Então eu acho que é mais uma medida para enganar. Eu não acredito nisso. Eu acho que o que tem que resolver mesmo é a questão da lei de oferta e procura. Não dá mais para continuar desse jeito. Eu acho que eu não estou aqui dizendo que os caminhoneiros estão errados, que a indústria está errada. Não, eu estou dizendo que está tudo fora de lugar. Agora, o que claramente nós percebemos é que não existe o entendimento do parte do Ministério da Economia de entender essa realidade. Ah, vamos liberar o fundo de garantia. Tá bom, não consegue liberar o fundo de garantia. Cadê as medidas, Paulo Guedes, que você disse que soltaria para fazer a economia andar? Nós temos essa capacidade, é aí a minha preocupação. Eu não estou criticando o governo, eu estou defendendo o Brasil. Vocês percebem que cada vez mais as coisas ficam amarradas, não andam, né? E como é que nós vamos fazer? Vamos continuar desse jeito? Jogando um contra o outro para tentar solucionar o Brasil? Não é assim. Então, portanto, Kelly, essa questão do gás, eu acho que eu não acredito. Eu acho muito mais fácil tentar chegar num acordo com os caminhoneiros. 2 navios iranianos estão parados no porto de Paranaguá desde o início de junho. A Petrobras se recusa a fornecer abastecimento, alegando que pode ser alvo de punições de Washington em função das recentes tensões entre Estados Unidos e Irã. O Brasil foi alertado pelo governo americano de que empresas brasileiras, incluindo os portos, que ajudem a viabilizar o comércio de produtos para o país, estão sujeitas a sanções. O Irã é o maior importador individual do milho brasileiro. No período de janeiro a julho agora de 2019, o país comprou 2,5 milhões de grãos aqui do país, 2,5 milhões de toneladas do grão, o que representa 27% do total das exportações brasileiras do cereal. Vamos saber se as exportações de milho do Brasil podem ser prejudicadas, já que grandes tradings exportam para o Irã e o Irã é atualmente o maior comprador do grão aqui do Brasil. Para esta conversa, convidamos o analista de mercado da Greenvest Commodities, Marcos Araújo. Boa tarde, Marcos. Olá, Kelly. Muito boa tarde a todos. Diga para a gente qual é o efeito dessa situação envolvendo o Irã no mercado de grãos, principalmente do milho, já que o Irã desponta como o principal comprador do milho brasileiro atualmente. Kelly, não só o Irã, hoje, para você ter uma ideia, a lista de sanções americanas envolve mais de 13 países. De certa forma, as exportações brasileiras não estão ameaçadas. O grande problema é empresas exportadoras mal informadas e mal assessoradas que desconhecem as leis internacionais do comércio exterior e as sanções americanas, que têm feito negócios com empresas e pessoas listadas na lista negra americana de empresas vinculadas ao terrorismo e ao comércio ilegal. Aí sim é um grande problema você exportar para navios e empresas vinculadas à lista que nós chamamos da OFAC. Agora, trazendo um pouco mais perto para a realidade do nosso telespectador. Estamos colhendo a segunda safra de milho. Há uma grande expectativa que neste ano de 2019 o Brasil tenha recorde nas exportações. São as exportações que também têm ajudado a manter aquecido o mercado de milho brasileiro, com preços até ao redor de R$ 40 em algumas regiões, nos portos. Dito isso, como que o Irã pode afetar essa expectativa? Pode afetar negativamente? Pode. Para você ter uma ideia, recentemente o Irã pagava-se um prêmio pelo milho brasileiro
ao redor de 3 dólares por tonelada. Com o aumento das sanções americanas, esse custo financeiro ficou mais caro. Atualmente, o Irã paga um prêmio pelo milho brasileiro em torno de 6 dólares por tonelada. Kellen, é importante nós chamarmos a atenção das empresas exportadoras brasileiras, quem está envolvido no comércio nacional, e o Brasil é um signatário de vários acordos internacionais que a multa aplicada pode chegar a $1 milhão por penalidade e até 10 anos de prisão nos Estados Unidos. Agora, voltando para essa questão do grão, especialmente se a gente não pode exportar agora, se esse navio não pode voltar e se o Brasil pode sofrer sanções, se acabar contribuindo de alguma forma na questão do combustível, como a gente já mencionou. Isso afeta a expectativa de exportação de milho em 2019, porque vocês da Agrinvest também esperam exportações recordes para 2019, não é? Kelly, nós esperamos sim uma exportação recorde, próxima a 36 milhões de toneladas. O maior problema, como nós falamos, é que essas empresas mal informadas fizeram negócios com empresas e navios listados na UFAC. Já as grandes trades, que também exportam, e é possível, sim, totalmente legal, exportarmos grãos para o Irã. Não tem problema algum isso daí. E agora, o problema é o fato que essas empresas que desconhecem essas leis internacionais estão aí vendendo para esse pessoal do blacklist. Aí sim podemos ter um grande problema. Mas eu diria que não estamos comprometidos em uma redução significativa das exportações brasileiras para o Irã, já que nós temos aí várias empresas que tomam sua segurança jurídica para fazer uma exportação corretamente. Então vamos deixar bem claro para o nosso telespectador. Ponto 1, há sim uma possibilidade das exportações de grãos do Brasil para o Irã serem impactadas, lembrando que o Irã é nosso principal comprador. Ponto 2, você não vê um grande risco dessa situação se avolumar de forma que acabe afetando a expectativa do mercado e também da Agrinvest de exportações recordes do milho do Brasil. Em tese, não há risco disso baixar o preço do milho no Brasil? Não, esse risco é bem pequeno, Kellen. Agora, o grande embrólio realmente vai ser sobre esses dois navios, porque se a Petrobras fornecer combustível para eles, esses navios que estão listados na OFAC, ela pode sim sofrer uma grande multa nos Estados Unidos. E ela é listada na Bolsa de Nova York. Bom, encerrando esse assunto, então, a sua recomendação para o nosso telespectador que tem grãos para vender é aproveite esse momento, independente das questões do Irã, não, ou espere um pouco mais, porque o segundo semestre está aí e a gente vai ter um ritmo ainda mais aquecido de exportações. Historicamente, que é no mês de julho, são os menores preços de milho aqui no Brasil e nós devemos ter uma escassez de milho aqui no Brasil novamente entre os meses de fevereiro a abril de 2020. Então nós acreditamos que quem está capitalizado e tem condições de armazenar o milho, se ele puder vender, rolar esse estoque para vender para o ano que vem, certamente o mercado pagará bons preços pelo cereal brasileiro. O governo de Goiás, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, anunciou o fim de incentivos fiscais para as indústrias que importam leite de outros estados e de outros países. A decisão foi tomada depois de 700 produtores se reunirem e pedirem mudanças no setor. Vejam só. Mais de 700 produtores de leite se reuniram em Goiânia para discutir os problemas do setor. As lideranças querem solução para a falta de previsibilidade nos preços e a relação de dependência com a indústria. Antecipação do prazo de pagamento do dia 25 para o dia 5 e também a questão da previsibilidade dos preços. É bom nós citar que nós nunca exigimos um preço fixo, mas nós pedimos uma sinalização, se ele vai subir, se ele vai cair. E, é claro, uma margem de erro para que os produtores possam minimamente estar buscando a sua alternativa. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou no evento que vai acabar com os incentivos fiscais das empresas que importam leite. Estou dizendo que no que for importado, eu não manterei incentivo. Esse é o quadro, certo? Bem claro, aquilo que for importado, leite em pó importado, ele não pode receber incentivo fiscal, que eu estaria contra aquilo que a lei determina. Mas se eu tenho um mercado que ele é a cada momento mais produtor e mais produtivo, por que trazer de outro local fora do país? Os produtores também querem levar os pedidos ao governo federal. O objetivo é criar um movimento nacional para buscar soluções para problemas como o endividamento do setor e os riscos com o aumento das importações com um acordo com a União Europeia. Também na esfera federal, nós trabalharmos uma possibilidade de um alongamento de dívida dos produtores rurais. E, é claro, o Ministério da Agricultura está também
apertando, arrochando mais a questão da fiscalização de todo esse produto importado, para que a gente possa minimamente rastrear e saber de onde ele está vindo. O produtor brasileiro não suporta mais esse desprezo, esse relacionamento vergonhoso e quer uma mudança de comportamento. O presidente Bolsonaro tem dito que ele ia acabar com as velhas práticas. Presidente Bolsonaro, isso são velhas práticas que têm que acabar, que estão massacrando o produtor brasileiro de leite e também o consumidor brasileiro. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.